lembro da matriz demolida, né? Caída, lá dentro tinha campo de vôlei, era aquelas ruínas, aqueles montes, a gente brincava de esconder lá dentro. O primeiro projeto era no auge da exploração do ouro, aqui em Goiás, e foi um projeto que seguiu as linhas da arquitetura da época, que era a arquitetura colonial, a arquitetura barroca. Ela era uma igreja que tinha um frontão central e 2 torres que não foram construídas. Toda a capital de província tinha que ter uma grande igreja, e a matriz era grande. A catedral é, em primeiro lugar, a igreja onde o bispo celebra. E ela funciona assim como a igreja-mãe de todas as igrejas. Desde 1727 que essa igreja está inacabada, ela cai, ela levanta, ela vai, ela vem e está aí no tempo. Ela está aí presente, desafiando a todos e a tudo. Essa segunda, que foi projetada em 1934 por um arquiteto conhecido da época chamado Gastão Baiana, só foi construída em 1958 e ela seguia um estilo eclético que combinavam diversos estilos dentro do mesmo edifício. A antiga matriz, ela estava numa escala compatível com a escala da cidade. Essa catedral, ela veio destoar porque ela é muito alta. Como concluir? Muitos já estavam mesmo assim conformados com essa situação, embora achando que é pena não poder concluir a catedral. Na década de 50, a dona Darcília Murim fez uma campanha e começou a restaurar. E graças à comissão formada pelos membros da chamada Associação de Santana, comandada por algumas mulheres goianas de extraordinário valor, elas conseguiram terminar de erguer o prédio. Então, em 64, quando a catedral se instalou de novo aqui, nós tínhamos um teto, tínhamos paredes, tínhamos portas, mas não tínhamos sequer piso. O piso naquela época ainda era de chão batido. Nós nos reunimos para convite de Dom Tomás para ver o que era possível a gente fazer em prol da Catedral de Santana. Houve um pedido da Diocese de Goiás, através da Comissão de Construção da Catedral, para que o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional desse ideia de como terminaria a igreja. Em primeiro lugar, eu fiquei contentíssimo, né, quando me passaram esse projeto, e a primeira ideia assim, foi aquele impacto. Eu não sabia como você poderia terminar um edifício construído em cima de um outro, né, sem deixar vestígio daquilo que existia. Aí eu comecei a pensar assim, e logo me veio essa ideia: por que não deixar aparecer no mesmo edifício todos os vestígios anteriores? Nós expusemos todo o projeto antes do início da obra, e algumas sugestões apareceram, outras complementaram algumas ideias que a gente tinha. Ela não era complicada, não era uma ideia complicada. Todo mundo começou a entender. Foi aceito por todos, por 2 vezes, né? E nos entendemos, e no final nós temos então essa combinação de projetos, digamos assim, de estilos, e que dá por concluída, e acredito que de uma maneira muito feliz, o edifício da Catedral de Santana. Esse projeto, basicamente, ele partiu de 2 conceitos. Primeiro, é recuperar a escala urbana da cidade de Goiás. Eu acho que essa foi a ideia dominante. A segunda ideia foi justamente recuperar todas essas fases. Um tratamento que a gente fez, não só no exterior, mas também no interior, recuperando os elementos artísticos, em abrandar um pouco essa intensidade de luz com a criação na janela dos vidros coloridos. Com isso, eu acho que a gente consegue recuperar aquele clima de recolhimento, de religiosidade que existia no antigo templo. Nós destinamos uma sala que vai ser uma espécie de testemunho do que era e do que é a catedral hoje. E uma parte onde nós vamos colocar uma série de imagens
que falam do projeto e das fases de construção, para que seja contada a história da restauração da igreja. Se a gente conseguir recursos, nós vamos interferir no entorno da igreja, com a construção de sanitários públicos, vamos recuperar a passagem em volta dela toda e vamos anexar a parte que fica na frente da igreja, a Praça do Coreto. Com isso, você recupera todo esse núcleo original da cidade, que foi a Praça do Coreto. Como ficou um edifício inacabado durante muitos anos, ele ainda vai guardar nessa restauração que a gente fez, ainda um pouco desse espírito inacabado. Com esse projeto, a gente tentou recuperar a antiga escala da matriz com relação à cidade. Então, o que fica para cima fica escurecido em função do branco da matriz. Foi uma tentativa, de resgate da memória da cidade, nas suas diversas fases. Era assim, ficou assim, passou a ser assim. Além de recuperar a escala da cidade, praticamente é uma aula de arquitetura, é uma aula de história que você vê dentro desse prédio. Acho que é um sonho realizável. Eu acredito muito no milagre e na boa vontade de Deus, do céu, junto com Dona Darcília, a gente está conseguindo isso. Esse edifício tem um marco, ele representa alguma coisa na vida cultural da cidade. Isso foi feito graças à participação ativa da sociedade local. Estamos lutando para preservar esse patrimônio que Goiás tem, não só em igreja, como no seu próprio casario, que é uma arquitetura simples, mas muito autêntica. Essa obra, ela responde a uma caminhada histórica de nossa cidade. Eu acho que a população vilaboense deve se sentir honrada, feliz de poder ter sido chamada a oferecer esse espaço aqui na linha de uma referência até, eu diria, internacional, porque a cultura é internacional. Então, a gente se alegra por causa disso. Eu acho que todo o nosso povo deve se alegrar, e com o povo também, o bispo, nessa empreitada e nessa aventura que realizamos.